Então, vamos lá. Bárbara, fica liberado aí para você, tá? Certo, vamos lá. Boa noite. Meu nome é Bárbara Dantas. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco essa noite. Desculpa aí esse nosso problema técnico. Pensa, a gente faz isso, ó, e mesmo assim sempre dá uma situação que a gente tem que resolver de última hora. Então, é uma alegria para mim, uma honra estar com vocês e dividir, compartilhar, porque esse é o nosso objetivo, tá? Vocês podem interromper, perguntar, contribuir a hora que vocês quiserem. Nós estamos aqui para realmente dividir e compartilhar essas informações, tá? Eu tenho aí uns longos anos de formada, 17 anos de formada, e eu trabalho com qualidade de vida e longevidade. Sou nutri gerontóloga. Então, o que é isso? Trabalha com a geriatria, né? Dentro da geriatria, a geronto trabalha para administrar o envelhecimento. E hoje eu foco em 40 mais, para fazer os atendimentos no consultório, tá? E hoje nós vamos dividir sobre o autocuidado no ambiente de trabalho. Será que esse cuidado fere? Será que você ter um olhar para a sua saúde como um todo vai melhorar a sua produtividade? Vai fazer com que você renda mais no seu trabalho? Que você tenha o reconhecimento que você espera, né? Que você se sinta realizada dentro do que você está propondo em fazer? Será que isso faz sentido? Vamos descobrir? Bora? Você consegue, Carol? Então, Foi? isso. Vocês estão enxergando, certo? Está todo mundo vendo? Ouvindo? Só faz um assim para mim. Sim, ok. Eu estou aceitando as pessoas, que as pessoas estão entrando. É Nós porque estamos... agora eu não consigo ver mais. Tá, não tem problema. Eu estou aceitando as pessoas, certo? Então, vamos começar. Boa noite para quem está entrando. Vamos começar falando da definição. O que, de fato, é o autocuidado? Então, é um conjunto de práticas e hábitos que, quando adotados, geram esse bem-estar físico, emocional e mental. E, com isso, ajuda a promover a saúde, prevenir doenças e aumentar a qualidade de vida, certo? Quando a gente pensa em autocuidado, eu acho que tem só mulheres, né? Nós estamos numa sala só de mulheres, é uma delícia falar só para mulheres. Quando a gente vê essa palavra, autocuidado, ela está muito linkada, hoje em dia, com skincare, com pele, unha, cabelo, com estética, com a dermato. E quando a gente vai a fundo nesse significado, a gente percebe que não, que é essa junção de coisas, né, de fatores, que vão promover esse bem-estar. Não é só externo, entende? Até por conta que nós somos um todo, nós somos corpo, mente e espírito. Então, não é viável cuidar só da parte externa e não cuidar do nosso interior. Então, por isso que esse autocuidado que nós estamos conversando agora, ele vai além da nossa aparência, certo? Pode passar, Carol. Será que essa definição, ela entra dentro do ambiente de trabalho? Como será que ela fica dentro do nosso ambiente de trabalho? Ela também é definida como práticas e hábitos que auxiliam diretamente no bem-estar, porém, desse bem-estar mental, reduzindo o estresse, melhorando a concentração e, consequentemente, vai otimizar a sua produtividade, certo? Então, o nosso foco aqui, como nós trabalhamos, eu penso que a grande maioria trabalha com pessoas, atendimento ao público, atendimento ao cliente, aí mistura médico, paciente, cada um tem as suas expectativas, as suas dores. Trabalhar esse bem-estar mental, ele é extremamente importante para eu conseguir ter destreza nesse meu atendimento.
para eu conseguir ofertar o melhor para o meu cliente, estando bem, entende? Certo? Então, vocês acreditam, a minha pergunta agora, pode passar, Carol, é se vocês acreditam que focar mais na saúde mental faz sentido para vocês, dentro do contexto que vocês estão inseridas. Isso faz sentido para vocês? Coloquem um joinha para mim. Né? Por quê? Porque diferente do trabalho braçal, lidar com pessoas requer habilidades e destrezas que o nosso emocional vai ter muito mais ênfase, né? Vai ter muito mais importância. Porém, será que o nosso emocional, a nossa saúde física, pode influenciar o nosso emocional? Será que o nosso corpo, alimentação, atividade física, sono, será que esses itens podem? Com certeza. Então, é disso que nós vamos conversar agora, tá? E agora a gente mergulha nesse mundo de possibilidades de melhorar a minha qualidade de vida para que eu esteja melhor preparada para o meu ambiente de trabalho. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Primeiro pilar. Cientes disso, né, nós vamos entender esses fatores que compõem esse universo: corpo, mente e espírito. Primeiro pilar, pode passar, Carol. Saúde física. Olha só, a alimentação, a atividade física e sono. Esses 3 itens compõem esse primeiro pilar da nossa saúde, que é a saúde física. Aí, como será que essa alimentação, ela vai poder te influenciar, ela vai te capacitar melhor para que você esteja mais produtiva no seu ambiente de trabalho? Vejam, muito do nosso dia seguinte começa com os meus hábitos que eu tive hoje. Então, o amanhã vai depender muito do meu hábito hoje. Então, eu preciso entender que eu acordei, eu saí de um jejum noturno, certo? Eu acordei, por que eu vou pular essa primeira refeição? Né? Será que eu devo fazer esse café da manhã? É muito importante. Antes de sair para o meu trabalho, eu fazer esse café da manhã. Então, não pular a primeira refeição é super importante. E se essa refeição, que é a primeira do dia, tiver uma proteína, tiver um carboidrato de qualidade, né? De repente, uma possibilidade de ter uma fruta, com certeza você vai conseguir ter um tempo maior para aguentar e manejar essa fome para o almoço. Porque veja bem o cenário, tá? Eu acordo toda atrasada, toda despirocada, eu não tomo o meu café da manhã, aí eu já chego na cafeína, então eu vou pro café, ou para um termogênico, para um chá, né? Um chá mate, um chá preto. Vou até o final da manhã dessa forma. Eu chego na hora do almoço, como é que será que está a minha fome na hora do almoço? Vai estar imensa, eu vou estar morrendo de fome, porque eu vim de um jejum noturno. Aí eu vou fazer uma super refeição, que na grande maioria das vezes é uma refeição que é rica em carboidrato, e carboidrato simples, né? Que é o arroz, o macarrão, a mandioca, a batata. Eu vou comer menos proteína, menos verdura e legume, e vou comer mais esse carboidrato. Será que isso é saudável? Pensando que eu tenho contraturno ainda para lidar, né? Não é saudável. Então, pensando nisso, eu acordo, eu tento ter um planejamento, eu acordo mais cedo, eu faço meu café da manhã. Se eu conseguir me planejar para levar um lanche, nós vamos falar dessas possibilidades melhor ainda, e eu vou para o meu trabalho, já feita essa primeira refeição. O meu almoço, eu precisei estender, está muito corrido, eu vou almoçar mais tarde. Almoce, não pule esse almoço, sabe? Para não acontecer a mesma coisa no final do dia. Então, tenha um almoço, faça escolhas melhores em relação a esse almoço, né? De repente, um arroz integral, um carboidrato, que a gente chama de baixo índice glicêmico, uma mandioquinha salsa, uma cabotiá, né? Em vez de ser o macarrão, o arroz, e assim,
uma super dica é a gente não misturar 2 carboidratos numa única refeição, sabe? Porque eu ainda tenho todo o contraturno. Então, imagina só, eu acabei de fazer uma super refeição enorme, né, com escolhas um pouco equivocadas, e aí eu vou para ter um contraturno. Essa digestão, como é que vai ser? Né? Vai ser uma digestão que vai me incomodar. Normalmente, 1h12, quando eu era seletista, trabalhava passando ponto, eu tinha 1h12 de almoço. E essa 1h12 de almoço não é viável eu comer um pratão e eu estar bem para o contraturno. Entende? Então, fazer essas escolhas no almoço é bastante importante. De repente, se eu gosto do doce, eu já como meu docinho coladinho nesse almoço, sabe? Por quê? Porque o meu corpo já está metabolizando todos esses nutrientes. Então, junto com isso, ele já vai metabolizar junto esse docinho que eu estou comendo. Ok, vai muito melhor do que fazer esse doce no meio da tarde com o seu cafezinho, tá? Então, são cuidados bem importantes. Ainda em relação à alimentação, a gente precisa e não pode esquecer do consumo hídrico. Quanto de água você tem conseguido ingerir durante esse dia? Quantas garrafinhas, né, você tem tomado? Essa quantidade de água é muito importante. Porque, para vocês terem uma ideia, nós somos 70% água. Se a gente não toma essa água, a gente murcha, igual maracujá de gaveta. E quando a gente pensa nisso, o corpo vai tirar essa água de algum lugar. E de onde que ela tira essa água? Que o corpo tira essa água? Vocês vão ficar até assim comigo. O corpo tira essa água do nosso intestino. Exatamente, do nosso intestino. Então, aí o que vai acontecer com o skincare que é mais divulgado e falado, pele, unha, cabelo? Eu vou ficar com acne, isso vai me incomodar, isso vai baixar minha autoestima, entende? Então, isso está muito ligado à condição de pele. Então, eu preciso o quê? Eu preciso me policiar com essa quantidade hídrica, né? Pelo menos aí 2 litros de água por dia. Isso que a gente tem uma quantidade individual, de acordo com o peso atual de cada um. Tá? Então, isso é bastante importante dentro desse item alimentação, pensando no nosso trabalho. Um outro item que a gente precisa observar é as nossas bebidas termogênicas. Então, o café, o super coffee, aqueles chás, sabe, que contém hibisco, que contém chá preto, chá verde. A gente tem que ter muito cuidado com essa cafeína, blends. Por que que a gente tem que ter esse cuidado? Porque até às 16 horas, ok. Depois das 16 horas, isso vai interferir na minha qualidade de sono, né? E a gente já vai falar sobre o sono, como ele interfere no dia seguinte, tá? Então, fica muito atento ao cafezinho. Eu sei que muitas vezes a gente passa com café e bolacha, sabe? Isso não é legal. Para a gente tirar a bolachinha, o que é muito importante, que eu falei dos lanches, né? O que é muito legal a gente ter na bolsa? Elementos estratégicos. De repente, uma barrinha de cereal vai muito bem, tá? Nuts, ou seja, oleaginosas, mix de castanha, vai muito bem. Então, a gente ter porçõezinhas mesmo, tá? Mais ou menos uma cumbuquinha da nossa mão em medida caseira. Vai muito bem a gente ter dentro da bolsa para enganar essa fome, esperar a próxima refeição, tá? Então, em relação à alimentação, isso é muito importante para melhorar a nossa produtividade durante o nosso dia de trabalho, tá? Quando a gente pensa em atividade física, em movimento, quem aqui consegue todos os dias, pelo menos 25 minutos por dia, se movimentar? Pode ser sincera, tá? Pode levantar, colocar um joinha ou colocar para baixo. Quem será? Olha só. Eu todos os dias 1 hora. Tá vendo? Olha só. O que acontece com isso? Não há uma necessidade de ser 1 hora, tá? Então, a notícia boa é essa. Veja, a Organização Mundial da Saúde orienta o que para nós, tá? Pelo menos 150 minutos de movimento. Seja esse movimento
uma academia, seja uma caminhada, seja o Pilates, uma piscina, mas que seja 150 minutos por semana. Ou seja, se eu dividir por 7, vai dar em torno de 21 a 22 minutos por dia. Então, o que a gente orienta no consultório? Pelo menos 25 minutos. Se eu conseguir me movimentar sem interrupções durante 25 minutos por dia, é inicialmente o suficiente para eu conseguir fazer o quê? Qual é o pulo do gato dessa atividade física? Não é só para a parte estética, né? Não é só para perder gordura, perder peso, não. A gente produz dois hormônios, dopamina e endorfina, durante esse movimento. E praticamente, de forma instantânea, a gente já consegue sentir esses resultados. O que acontece com esses hormônios? A dopamina te energiza de forma assim quase que instantânea. E a endorfina é um analgésico natural contra a dor, contra o desconforto. Aqueles desconfortos que a gente tem de ficar na mesma posição, de estar sentado muito tempo, né? De mexer lombar. Então, a endorfina auxilia nisso, e melhor, ela é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se eu consigo me movimentar esses 25 minutos por dia, seja ele de manhã, antes do meu trabalho, ou à noite, depois que eu saio do meu dia produtivo, com certeza eu vou dormir melhor, eu vou acordar melhor, eu vou ter mais disposição, mais energia, mais vitalidade. E acredite, eu vou ter menos fome. E eu vou explicar por quê. O nosso corpo, ele é inteligente. O nosso corpo, ele é sábio. Entende? Se a gente consegue ter um equilíbrio nesses 3 itens, a gente entra num flow muito positivo. E eu falo uma coisa para vocês, não demora, tá? 30 dias, 45 dias para isso acontecer. Não. Se você fizer pequenas mudanças, dessas que nós estamos conversando, que são pequenas realmente, durante 7 dias ininterruptos, você vai me contar que você vai estar melhor no 8º dia, tá? Sem dúvida nenhuma. Se você ter esse cuidado com a alimentação, se você atingir a quantidade mínima de água que você precisa, se você se movimentar e, agora, ter um sono de qualidade, não quantidade. Essa magia vai acontecer, e eu posso te garantir, tá? Em relação ao sono, o que eu tenho a dizer para vocês? O sono, ele é tão vital quanto o alimentar, quanto o ato de se alimentar todos os dias. Da mesma forma que eu preciso comer, eu preciso dormir. É durante o sono que acontece uma magia hormonal. Uma orquestra hormonal toca durante o sono. Todos os hormônios que o meu corpo produz, eles vão fazer o efeito, ou seja, desempenhar o seu papel durante a noite. Todos eles. Serotonina, endorfina, dopamina, grelina e leptina, que é fome e saciedade. Por que eu estou dizendo que você vai ter menos apetite? Exatamente por isso. Porque é durante a noite que esses hormônios, grelina e leptina, fome e saciedade, vão o quê? Regular, vão levar informação para dentro e fora da nossa célula. Informação de como vai ser o meu dia seguinte. Se o meu dia seguinte eu vou ter mais fome, se eu vou estar mais saciado, se eu vou estar mais disposta, mais animada, mais prostrada, cansada, como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Entende? E, inclusive, isso é tão verdade, tão sério, que tem um horário para que isso aconteça de forma mais efetiva, que é quando a minha hipófise produz mais melatonina, que é o hormônio do sono, é entre 22h30 e 2 da manhã. Então, se entre 22h30 e 2 da manhã eu tiver com estímulo, tela, som, né? Se eu estiver
mal acomodada, até assim, sonolenta, aqueles cochilos do sofá. Se eu estiver entre esse horário dessa forma, eu não vou ter essa troca de informação com destreza, da maneira que se deve acontecer. Por que é assim? Porque após as 2 da manhã, o que acontece? Lá na minha suprarrenal, o cortisol, que é o hormônio, entre aspas, da inflamação, do estresse, da fome, começa a aumentar. E por que aumenta? Porque eu preciso desse cortisol. É importante para o meu corpo, para o meu despertar. Vocês conseguem entender? Tá difícil, tá confuso ou vocês estão conseguindo compreender? Só coloca um joinha para mim. Tudo certo? Joia. Então, a gente consegue visualizar que vai muito além de pele, unha, cabelo, que vai muito além da estética, esse autocuidado, e que não é egoísmo. Às vezes a paciente chega para mim, uma paciente assim, de 40 anos, tá? Ou seja, uma paciente jovem, chega para mim dizendo, não, eu não tenho condição de ir na academia, eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar das crianças, da casa, do cachorro, do papagaio e do periquito. Eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas o que acontece? Se você não cuidar de você, da sua saúde física, que é o que nós estamos falando agora, você não vai ter condições de cuidar do seu marido, do seu filho, do seu cachorro, do seu papagaio, do seu periquito. Esse é o X da questão. É claro que eu tenho que fazer por mim, só que se no momento você está numa situação fragilizada e você não tem esse discernimento, que você faça pelos seus filhos, que você cuide da sua saúde pelos seus filhos, pelo seu marido, entendeu? Então vai muito além esse autocuidado dessa parte de estética, tá? De dermato, é importante? Muito importante. Mas para a gente pensar em qualidade de vida e longevidade, e pensar no nosso tema de hoje, que é ter um dia seguinte produtivo no meu trabalho, eu preciso, obrigatoriamente, pensar na minha saúde física. Certo? Pode passar, Carol. Vamos agora para o nosso segundo pilar, que agora é muito, muito, muito importante para nós, né? Nós mulheres que trabalhamos com pessoas, com atendimento ao público, gerindo outras pessoas e convivendo com outras pessoas, né? Saúde emocional. São 3 itens importantes: gerenciamento do estresse, inteligência emocional e conexões sociais. Isso aqui é o que eu acredito muito, que faz muito sentido para a gente conseguir manejar esse dia a dia, porque é impossível, eu não conheço ninguém, tá? De verdade, que chegue para mim ou para você e diga assim, ah não, Carol, eu tô super de boa, tá tudo bem, tô assim, com a minha vida financeira ok, minha vida afetiva, profissional, tá tudo certo. A gente vive num mundo pós-pandemia que todos nós somos ansiosos. Existe sempre algum motivo para estarmos ansiosos. O trânsito, né? O corre-corre, a criança, o marido, a casa. Então, somos pessoas ansiosas. O pulo do gato é a gente conseguir manejar esse estresse, ou seja, a gente conseguir fazer o gerenciamento desse estresse. E a primeira coisa que acontece e que é o carro-chefe para esse gerenciamento do estresse é o quê? É a minha saúde física. É o que nós conversamos até agora. Por quê? Porque eu vou comer melhor, eu vou fazer melhores escolhas alimentares, né, durante o meu dia, eu vou me movimentar e eu vou dormir melhor. Isso aqui vai interferir no meu dia seguinte, eu vou estar mais disposta, mais animada, mais proativa, e eu vou conseguir desenvolver outras virtudes, digamos assim, para ter esse controle das nossas emoções. Entende? Porque o nosso objetivo é sentir a emoção, mas conseguir o quê? Controlar. Fala assim, opa, agora essa raiva ela vai ficar guardada, eu não vou passar raiva agora. Opa, essa tristeza eu vou segurar. Daqui a pouco eu ponho ela para fora. Opa, olha que alegria, fui promovida,
Meu chefe me fez um elogio, agora eu vou ficar alegre. Você entende? E o que a gente pode fazer, além da saúde física, para poder gerenciar esse estresse? Existem muitas técnicas de relaxamento, de mindfulness, de meditação, que auxilia muito nesse processo de controle das nossas emoções. E eu não estou dizendo para você, da noite para o dia, virar monge, tá? Isso não é fácil. Ninguém nasce pronto. Ouçam essa frase: ninguém nasce pronto. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? O que eu estou pedindo para vocês é terem esse olhar de buscar alternativa. O que eu posso fazer para controlar e gerenciar essa emoção? Buscar uma técnica de relaxamento, buscar o mindfulness, conseguir meditar. E de que maneira? Hoje na internet tem YouTube de forma gratuita, tem aplicativos que você baixa e testa durante X dias de forma gratuita, e você pode, o Spotify tem meditações guiadas de forma gratuita, né? Está ali dentro do seu pacote, você não precisa pagar além disso, e você não precisa fazer 10 minutos de meditação. Se eu estou começando, eu vou começar com 1 minuto de meditação. Aí eu vou evoluir para 3 minutos dessa meditação, até eu chegar a 10 minutos dessa meditação. Isso para nós, tá? Nós que vivemos nessa loucuragem, porque o ideal é ter até mais tempo para isso, porque a meditação, ela salva vidas, a meditação cura feridas, só que isso é para uma outra oportunidade. Porque se a gente falar sobre isso, a gente não sai daqui hoje. Isso enche meu coração e eu acredito demais nisso. Isso a meditação traz, a técnica de relaxamento traz, junto com a respiração. Então, eu vou inspirar, encher o meu pulmão de ar, eu vou segurar 3 segundos e vou expirar novamente. Expirar e jogar esse ar fora. É instantâneo, como eu consigo, nesse momento, segurar o meu choro, se eu estou com o olho cheio de lágrima, se eu estou com vontade de dar em alguém, meu filho está gritando, o cachorro está latindo, está aquela confusão. Se eu faço essa respiração, automaticamente eu vou dominar esse sentimento que está querendo me dominar, entende? Isso é muito real. Faz sentido para vocês? Ou eu estou falando, sabe? Faz? Pois é, exatamente, tá? Isso sem contar a parte física, que interfere de forma muito pontual. O nosso corpo é bioquímica, tá? Nosso corpo é bioquímica. Para vocês terem uma ideia, nós falamos da água, né? E de onde absorve essa água se eu não tomar na minha garrafinha. Veja para vocês terem uma ideia, 90% da serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer, aonde que ele mora? No nosso intestino. Então, se eu não tenho intestino funcional, não é um intestino assim, que vai todos os dias, não. Existe uma janela muito grande de normalidade. 3 vezes ao dia, até 3 vezes na semana. Ou seja, dia sim, dia não, dia sim, dia não, tá tudo bem. Agora, se eu não observar como tá esse cocô, literalmente, aspecto, coloração e odor, eu posso ir todos os dias, mas eu faço um monte de bolinha cabritinho. Será que tá ok? Bárbara, eu vou todo dia. Ah, Bárbara, eu vou dia sim, dia não, mas não tem formato. É pastoso. Será que tá ok? Não tá. Será que está acontecendo nesse intestino? Ele está com uma desbiose. Eu estou com alguma situação pontual nesse intestino. E olha só, vocês já ouviram falar que ele é considerado segundo cérebro? Já, com certeza alguém já ouviu falar. Exatamente. Por que ele é considerado segundo cérebro? Porque existe um eixo dopaminérgico que liga intestino e cérebro, pelo nervo vago. Então, a gente é bioquímica pura. Se a gente não come bem, né? Se a gente não faz boas escolhas alimentares, com fibra mesmo dietética, se a gente não toma essa água, meu intestino não vai funcionar. Aí eu não vou ter a serotonina que eu preciso. Aí como vai ser o meu dia, será? Entende? Então, por isso que a saúde física é tão importante. Por isso que técnicas de relaxamento,
Técnicas de meditação e mindfulness ajudam demais nesse gerenciamento do estresse, certo? Aí eu vou para a inteligência emocional. O que será inteligência emocional? Gente, de forma muito objetiva, nua e crua, inteligência emocional é autoconhecimento. Sou eu me conhecer, eu saber os meus limites, até onde eu consigo caminhar, até onde eu consigo me doar para o outro, até onde eu consigo estar disponível para o outro, até onde a palavra não, N-A-O-T-I-O, precisa ficar escondida e não ser dita. Entende? Inteligência emocional é você se conhecer, entender as suas emoções e conseguir falar uma palavra que é libertadora e que muda realidades, que se chama o não. Quem aqui consegue falar o não com facilidade? Facilidade. Sejam sinceros comigo. Quem? Entende? O não, ele não é fácil ser dito. Entendeu? E ele é uma palavra que nos liberta. Inteligência emocional é sobre isso, sobre esse autoconhecimento, sobre você conseguir olhar ao redor e ser grato com o que você já tem, para que aí sim você tenha muito mais, porque isso é física. Uma hora eu posso vir falar sobre isso também com vocês. Isso é lei da física. Isso não é espiritualidade, isso não é sorte, roleta russa, não é, tá? Quanto mais eu foco, mais expande, entende? E isso é inteligência emocional. E é uma necessidade hoje, não só no meio corporativo, não é só no meio corporativo, é na nossa vida, como um todo. É muito importante. Aí entra um pouco de empatia, um pouco de motivação pelo pequeno ato, pelas pequenas atitudes do dia a dia ou gestos do dia a dia. Isso é importante. Às vezes a gente tem uma expectativa tão alta que aconteça uma reviravolta na nossa vida do dia para a noite, e aí não acontece, aí a gente se frustra. Aí a gente vai lá no -1. Ah, mas então você está falando que não pode sonhar. Veja, não é nada disso. A gente precisa ter uma expectativa dentro da realidade. A gente tem que dar o nosso melhor, fazer o que é possível, mas a nossa expectativa tem que estar dentro da realidade. Porque sofrer essa frustração, o tombo é maior. Entende? Então, a inteligência emocional é o pulo do gato. É o que vai fazer com que você consiga gerenciar esses seus sentimentos com as técnicas que nós conversamos. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Aí nós vamos para conexões sociais dentro do meu trabalho, para me ajudar a me manter emocionalmente equilibrado. O que será que é isso? Conexões sociais, que se fala muito também hoje, né? É eu ter relacionamentos saudáveis. Sou eu me conectar com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que têm uma vida parecida com a minha, em relação a quê? É mãe, é esposa, é dona de casa. São relações, veja, são relações com pessoas dos mesmos valores que os seus. Entende? É muito difícil eu querer conectar com pessoas que são completamente diferentes de mim. Não é verdade? Vai dar certo? Não vai. É a mesma coisa eu querer ter amigas. Eu sou casada, sou mãe de 2, eu tenho cachorro, tinha 2, tenho 1, vivo no corre-corre, no leve-trás. Como é que eu vou ter amigas que são solteiras, que moram sozinhas, ou que vão na balada de quinta a domingo? Vai dar certo essa amizade? Respondem para mim. Vocês acham que vai dar certo uma amizade na minha realidade, na realidade dessa pessoa? Não vai. Não vai porque não conversa. Entende? Aí eu vou ter uma amizade, de repente, com uma pessoa que tem alguns comportamentos que ela é casada, ela tem filhos, enfim.
Só que ela tem alguns comportamentos que não condizem com o que eu acredito, ou o meu comportamento. Vai dar certo? De repente, ela trai o marido de forma explícita, de repente, ela não tem paciência com os filhos, mas de uma forma muito ríspida. Como é que é? Vai dar certo essa relação? Não vai dar certo, né? E tá tudo bem não dar certo. E veja só outra coisa, isso não quer dizer que nós temos o direito de isolar essa pessoa no nosso ambiente de trabalho, de forma nenhuma. Eu só não vou me conectar a ela, entende? Eu vou cumprimentá-la, eu vou me dirigir a ela. Sabe as palavras que são segredos? Bom dia, boa tarde, obrigada, posso ajudar? Isso eu vou me referir a essa pessoa. Porém, eu não vou estar conectada a ela. Eu não vou trocar figurinhas com ela, segredos, eu não vou dar conselhos e nem vou receber conselhos. E essa conexão, no dia que eu estou mais entristecida, num dia que eu dormi mal, num dia que está uma semana de prova na minha casa, as crianças estão com prova, aí uma confusão, e eu não dormi bem, eu não consegui fazer minha atividade física, outro dia no meu trabalho, eu tenho essa pessoa, que eu sou conectada, que pode o quê? Me dar um apoio. Falar, olha, já vai passar, daqui a pouco termina a semana de prova, tá tudo bem, criança é assim mesmo. Muitas vezes, meninas, ouçam o que eu vou dizer, a gente só precisa de uma fala. A gente só precisa que alguém olhe no nosso olho e diga, calma que vai passar. Sabe por quê? Porque tudo passa nessa vida. Uva passa, ferro passa, todas as dores passam nessa vida. Todas as dores passam nessa vida. Mas às vezes a gente precisa dessa pessoa para nos dizer, no nosso ambiente de trabalho, calma que vai passar. E quem vai dizer isso vai ser a pessoa que está conectada a você, que vive uma comunidade parecida com a sua. Não aqui está desconecta, não aqui tem uma outra vida. E está tudo bem a outra vida, só não combina com a sua. E isso faz parte, porque você está num dia mais frágil e você tem alguém para te ajudar. Aí esse alguém está no dia mais frágil, você está ali para poder ajudar. Isso nos ajuda. Esses pilares, gerenciamento do estresse, inteligência emocional, conexões sociais, nos ajudam a manter um equilíbrio emocional. Aguentar, sabe, o ferro e fogo do dia a dia? Que não é fácil. Realmente não é fácil. Tudo bem? Bora para a parte espiritual? Adoro essa parte. Faz muito, muito, muito sentido para mim. Demais. Nós somos esse todo, corpo, mente e espírito. Não tem como a gente acreditar que a gente vai sair de casa e vai deixar as nossas emoções em casa. A gente leva tudo. Não adianta a gente achar que a gente vai deixar a nossa alma, ou o que a gente acredita, a nossa crença, as nossas virtudes na nossa casa, e a gente só vai nosso corpo e a nossa emoção para o trabalho. Não. A gente vai inteira. Inteira ou toda estrupiada, a gente vai. Não pensa que vai ficar. Vai do jeito inteiro que a gente está. E a parte espiritual é muito importante. Você ter crenças pessoais e definidas é muito importante. Sobre você acreditar em algo ou alguém. Você ter algo ou alguém, eu digo uma religião, tá? É muito importante para te confortar. Para você ter um exemplo real do que é sofrimento. Porque às vezes a gente fala, nossa, olha o que eu estou passando. Cara, que dureza. Veja, agora eu vou compartilhar a minha crença com vocês, certo? Eu acredito num Deus vivo que morreu por mim na cruz. Aí quando você está nesse momento, nessa tristeza, nesse sofrimento, porque você acredita que, putz, está tudo errado, o que você pensa? Quer sofrimento maior do que o da cruz? Como foi para Jesus estar na cruz? Como foi para o Senhor entregar o seu Filho único para sofrer a morte de cruz por nós? Quando você acredita nisso, quando você pensa nisso, te conforta. Entende? Aí você fala, cara, meu sofrimento é quase nada. Entendeu? Então você
ter isso, saber de onde você veio, para onde você vai, é muito importante. Acreditem nisso, é muito importante você estar inserido num contexto que te traga fé, que te estimule a fé, que te motive a acreditar que a vida não acaba aqui, onde nós estamos. Existe vida depois que tudo acabar. Isso é muito importante, tá? E está muito relacionado ao meu propósito. Qual é o meu propósito de vida? Eu estou aqui, o Senhor me deu a oportunidade de viver aqui, por quê? Para quê? E assim, ó, eu digo uma coisa para vocês, é uma pergunta difícil. A busca pelo propósito, muitas vezes, pode durar a vida inteira. Eu falo isso porque eu já atendi muito idoso, né? Idoso, tá? Até super idoso, fim de vida. E eu ouvi isso muito já. Só quando tem viagem. Então, isso é real, a gente ouve isso. E essa busca, às vezes, pode durar a vida toda. Às vezes, eu estou hoje para tal situação, amanhã eu já mudei, amanhã eu já quero uma outra coisa, e está tudo bem. Só que essa busca, ela não pode acabar. Esse anseio de procurar algo que faça sentido para você não pode acabar. Hoje você tem um emprego, de repente você nem está tão satisfeito nesse emprego, ou você está super feliz nesse emprego, mas você tem uma perspectiva de melhorar, você tem uma perspectiva de ser um gerente, de ser um executivo, um administrador. Então, essa perspectiva ela não pode acabar porque você está numa zona de conforto e está tudo bem agora. Você tem esse desejo, entende? Então, a busca por propósito, eu não vejo ela fazer sentido se eu não tenho uma crença definida no meu coração, entende? Se eu não tenho algo maior que vai reger, que vai me orientar, que eu vou conseguir abrir meu coração, rasgar meu coração, sabe? Faz sentido isso para vocês? Coloca o joinha para mim, não é? Aí, o que que acontece? Eu estou lá no meu trabalho, uma pessoa que é conectada a mim chega com maior situação, com vários pontos difíceis. E aí, o que, que eu vou fazer? De que forma eu vou orientar? Ou qual palavra eu vou ter para essa pessoa? Se eu tenho uma crença definida, a minha abordagem vai ser outra completamente diferente. Não é? Olha só, ter objetivos sempre é positivo em todos os campos da nossa vida, com certeza. E esses objetivos hoje pode ser de uma maneira, e amanhã pode ser outro, e está tudo bem com isso, entende? Então, é a saúde espiritual, a sua, o seu lado cristão ou espiritualizado, seja ele qual for, é muito importante, tá? Ele faz parte de você. Entende o que eu digo? Não tem como você dividir ou esquecer isso. Faz parte de você. Certo? Então, até aqui, tudo bem? Falamos da nossa saúde física, emocional e espiritual. Certo? Bora passar? Ah, olha só, como é que eu posso também estar mais produtivo e estar mais confortável nesse meu ambiente de trabalho. Veja, eu tomei meu café, eu levei a minha barra de cereal, eu consegui fazer o meu almoço, tomei meu cafezinho até 4 da tarde. Mas aí já me bateu o cansaço, eu tenho que segurar às 18, e muitas vezes até mais do que isso. Eu já estou cansado. Eu já bebi água, já fui várias vezes no banheiro, mas foi aquele bate e volta. O que eu posso fazer quando eu já estou mais cansado fisicamente, quando eu já estou mais exausto? Essas pausas ativas. Isso funciona muito bem. Então, eu levantar, eu me alongar, eu literalmente me esticar e fazer o que para mim é um milagre e um divisor, a respiração. Esse movimento de encher os pulmões, segurar e soltar, segurar 3 segundos, tá? É rapidinho. E soltar, gente, até o olho de lágrima, a lágrima não escorre. Vocês podem fazer e depois me contar, tá? É muito real.
Então, além de você se alongar dentro da sua possibilidade, de um lado para o outro, braço para cima, para trás, pernas, estica um pouquinho, né? Às vezes está com saia mais difícil, mas ainda é possível quando a gente se propõe a fazer. Faça a respiração, tá? Isso vai mudar também, principalmente o fim do expediente. Então, para mim, o fim do expediente, então eu estou terminando o consultório na parte da manhã. O último paciente, eu já estou, né? Porque a gente deposita muita energia, né? A gente se entrega ali naquele momento. Eu já estou mais cansada e sentindo mesmo aquilo. Eu faço exatamente isso. Levanta da cadeira, faz esse movimento que é rápido, fácil e a respiração. E chama o último paciente. Sabe assim, o gargalo? É isso. Se chama pausas ativas, tá? Tem um pessoal com a mãozinha levantada, mas eu não sei se a gente precisa abrir, Carol, será? Vocês podem interromper, tá? Vocês podem perguntar, tá tudo certo. Ou a gente espera até o final, vocês que sabem, certo? Posso continuar? Ok? Tá. Veja que nós chegamos a uma parte muito importante. Cartas Coringa. O que seria isso, carta Coringa? É o que a gente precisa desenvolver de virtudes. Não há dúvida que no ambiente de trabalho eu preciso ter resiliência. Eu preciso enxergar a solução e não causar mais complicação. Veja, ai, Laís, obrigada. Veja se isso não faz sentido. Entende? Então, essa resiliência, que é você conseguir fazer do limão uma limonada, é a melhor definição para mim, tá? Você conseguir fazer do limão uma limonada, e de preferência adoçada com estévia, não açúcar, é o pulo do gato da resiliência, tá? Quando eu consigo enxergar a solução e não causar mais problema, eu me tornei uma pessoa resiliente. Isso é uma virtude. É uma virtude, tá? Assim como a empatia. A empatia, ela vai muito além de se colocar no lugar do outro. Veja, porque a gente ouve isso, empatia é se colocar no lugar do outro. Mas a verdadeira empatia é aquela que você ouve o outro sem julgamento. Porque a minha história é diferente da sua história. Às vezes o outro vai chegar para você e vai falar: nossa, meu marido é isso, é aquilo, meus filhos é isso, é aquilo, olha que situação. E você fala para essa pessoa: imagina, seu marido é maravilhoso, trabalha, provedor, o que você está reclamando do seu marido? Olha só, você julgou a sua pessoa que veio se conectar com você e conversar com você. Então, a empatia, ela ouve, ela tenta se colocar no lugar do outro, mas sem julgamento. Entende o que eu digo? Sem julgamento. Então, é muito importante no ambiente de trabalho isso, sabe? Às vezes, a gente tem divergências nisso, né? E trabalhar com pessoas causa isso, porque somos todos diferentes. E eu sempre digo que a mudança que você quer ver no outro, faça você, seja você essa mudança. Porque, consequentemente, o outro vai se constranger de ver a sua mudança e ele vai mudar também. Então, não adianta eu querer bater de frente, sabe? Se eu conseguir ser a mudança que eu quero ver no outro, a realidade ela vai mudar completamente. Tá? E tem um item que eu não coloquei, porque eu achei que a gente ia falar demais, né? E realmente a gente está há um tempo já conversando, que é a gratidão. Sabe aquela história do copo meio cheio? Quanto mais você enxergar esse copo meio cheio, mais ele vai encher. E vai chegar uma hora que ele vai transbordar.
Ele está ele está lá. Só que se eu enxergar ele meio vazio, o que vai acontecer? Ele nunca vai encher. Mas se eu enxergar ele mais cheio, vai chegar uma hora que ele vai transbordar, porque a gratidão faz isso. Se eu tenho um coração grato pelo que eu tenho, outras coisas eu vou ter. E esse copo vai encher. Vocês acreditam nisso? Exatamente. Exatamente. Tá? Isso é muito, muito importante. Dentro dessas virtudes, a gente falar de domínio próprio é muito importante. A gente falar de temperança, equilíbrio é muito importante. Eu ter esse equilíbrio, eu conseguir manejar esses sentimentos todos, né? Ter cartas na manga e coringa mesmo em relação a virtudes, resiliência, empatia, domínio próprio, né? Temperança. Isso vai não só me fazer bem como pessoa, isso vai fazer com que as pessoas vejam que eu estou melhor. E eu estando melhor, meu chefe pode me promover. Aquela vaga que eu estou esperando vai aparecer, pode aparecer, entende? Então, eu vi que eu estou melhor, estou produzindo mais, e aquele meu desejo antigo, ele pode florescer, voltar, e eu posso procurar algo melhor, sair de onde eu estou e procurar algo melhor. Vocês entendem que vai muito além só de pensar nesse autocuidado e a produtividade no ambiente de trabalho? O que isso vai gerar? Tá? Faz sentido para vocês? Né? É um conteúdo denso, é bastante coisa, a gente poderia ficar muito mais tempo falando disso, mas faz muito sentido quando a gente se preocupa e a gente tem o cuidado físico, ele vai interferir na nossa parte emocional, eu vou ver e vou entrar nessa cascata desse flow positivo, e as coisas boas vão começar a acontecer, começar a acontecer, porque coisa boa chama coisa boa. Entende? Isso também é física, porque nós estamos aqui e o planeta está girando. Se eu levantar de manhã, façam esse teste e depois vocês me contam. Se eu levantar de manhã, profetizar em alto bom som, meu dia vai ser bom, leve e agradável. Bom, leve e agradável. No final do dia, o seu dia vai ter sido bom, leve e agradável. Porque o universo conspira ao meu favor, de forma positiva ou de forma negativa. Se eu levantar, tá tudo errado. Eu levanto atrasada, mal-humorada, porque eu já tive uma noite de sono ruim e não dá tempo de tomar meu café. Eu já chego atrasada, bato meu ponto, quase perco minha assiduidade. Vou almoçar um super prato, porque eu tô morrendo de fome. Vou comer um doce, porque vai chegar 4 horas, eu vou estar esvairida de novo, de fome, de vontade. Carboidrato, ó, a digestão é super rápida e já me dá novamente essa vontade de comer. O que vai acontecer? Eu vou ficar de novo fadigada. Eu não vou conseguir no final do dia fazer atividade física e eu vou dormir mal de novo. E aí o flow vai ficar negativo. Vocês entendem? Eu preciso ativar o flow positivo para esse flow negativo e ficando cada vez mais longe de mim. Tá? E vamos para o nosso próximo. O que a gente encerra falando? Olha só, por que eu falei para vocês que a gente não nasce pronto? Não pensem em vocês. O meu colega, o médico que eu estou atendendo, é tipo assim, chato, entende? Não pensem em vocês. Que a gente nasce pronto. Não pensem vocês que esse médico não precisou ralar, ralar, ralar e ter destreza para chegar lá. Se ele é chato ou não, isso é um problema dele que vai interferir na saúde dele mesmo, entende? Mas se eu consigo acreditar, se eu consigo perseverar, não tem dúvida que o que eu fizer de forma incansável, repetidamente, vai acontecer, vai dar certo. Então, se você tem dificuldade em fazer seu planejamento alimentar, se você não desistir, você vai conseguir.
Se você tem dificuldade em fazer sua atividade física, se você não desistir, você vai conseguir os 25 minutos por dia. Se você tem dificuldade em manejar a técnica de relaxamento, o mindfulness, a meditação, se você persistir na guiada, você vai conseguir. Entendeu? Então, isso é uma frase que eu levo muito. A gente é o que a gente faz todos os dias, repetidamente, de forma incansável. Faz sentido para vocês? Faz? Pois é. Então, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto para ser um executivo, ninguém nasce pronto para ser um médico, ninguém nasce pronto para ser uma secretária e ter um super atendimento ao público. Agora, se eu me disponho a aprender a fazer aquilo todos os dias, eu vou fazer com excelência, mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo. Só. Então, essa frase, nasceu pronto, tem talento, eu posso dizer isso porque eu sou mãe de atleta. Ah, tem talento. Negativo. Às vezes você tem qualidades, mas se você não treinar todos os dias, se você não comer como tem que comer, se você não dormir como tem que dormir, e meu atleta tem 9 anos. Não adianta. Não adianta. Não adianta você ter uma facilidade num esporte. Se você não persistir, se você não tiver disciplina, se você não seguir um roteiro, você não vai conseguir. Porque outras pessoas estão seguindo o roteiro. Dedicação. Exatamente. Dedicação. Certo? Bora abrir para pergunta, Carol? Treine até se tornar. Exatamente, é isso. A vida é um treino. A vida é treinar. E sempre. Não dá para parar. Se a gente para, a gente realmente vai estagnar, sabe? A gente sempre tem algo a aprender e a evoluir. Sempre, sempre. Bora, quem levantou a mão? Quem foi levantando desde o começo e a gente não conseguiu falar, né, Carol? Que a gente estava meio se ajeitando aqui. Você sabe que, de repente, a Carol consegue mandar, hein, Carol, a apresentação? Sim, é justamente isso que eu ia dizer para vocês agora. Para quem participou, como fui eu que enviei o link individualmente para cada uma de vocês, vocês podem me chamar amanhã pelo WhatsApp para eu poder enviar a apresentação para vocês. E também, para quem quiser o certificado, me passar o nome certinho para o certificado, porque nas inscrições vocês colocaram nomes abreviados, algumas eu já conheço e eu já sei que não colocou o nome sem acento, coisas assim. Então é só vocês me chamarem amanhã que eu compartilho tanto a apresentação quanto vocês podem fazer a solicitação do certificado, tá bem? Mas agora vamos aproveitar para fazer as discussões, as reflexões aí com a Bárbara. Eu já escutei essa palestra, né? Essa reflexão que ela traz várias vezes, e cada vez que eu escuto, gente, eu aprendo uma coisa nova. E eu amo quando ela fala ali sobre a questão do sono, porque eu sempre fui de dormir muito cedo. E quando eu durmo um pouquinho mais tarde, não é nem questão de no outro dia eu estar sonolenta, é questão, às vezes, até memória, eu não lembro de coisas assim que eu faço todo dia, o dia inteiro. E assim, hoje ela falando ali sobre a questão do horário, que os hormônios estão trabalhando, eu falo, gente, olha, por isso que eu não tô lembrando das coisas, por isso que tá dando tudo errado, esquecendo senha, coisas assim. Então, assim, faz muito sentido, assim, tudo que a Bárbara fala. Então, você acha que é um momento muito oportuno, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida com ela, vamos mandar bala. Aproveitem, estamos aqui. O sono, eu vou só comentar para vocês terem uma dimensão disso que a Carol falou. Puérperas, tá? O que são puérperas? São mulheres que acabaram de ganhar o seu bebê, tá? Por que demora de 72 até, pode acontecer até 5 dias para esse leite descer, de 3 a 5 dias para esse leite descer. Por quê? Porque a gente precisa de um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio ele é estimulado pela
contração uterina, né, pela sucção, pelo afeto, pelo abraço, pelo contato, né? Porém, ele é estimulado, estimulado. Porém, ele realmente ele vai se efetivar em que momento? Quando que ele vai ser efetivado, de fato? Durante a noite, durante o sono. E o que acontece com as puérperas? Elas têm o que mesmo? Privação do sono. Então, esse leite ele demora um pouco mais para descer, porque o organismo precisa se readaptar, que o sono dessa puérpera já não vai ser o mesmo. Pelo menos não inicialmente. Então, por isso que o leite demora esses 72 horas, 3 dias, até 5 dias para esse leite realmente vir. São os dias mais frágeis dessa puérpera. Então, isso é para vocês terem noção da importância desse sono. E assim, ó, acordar como se um caminhão tivesse passado por cima não é normal. Então, muitas vezes a gente fica normalizando o que nunca vai ser normal. Não é normal. Não é normal eu ter um intestino que não funciona. Não é normal eu ter dor de cabeça todos os dias. Não é normal eu acordar como se um caminhão passou por cima de mim. Então, às vezes a gente ouve, né, sem querer, sem maldade. Ah, não, é normal. Imagina, minha amiga, você não dormiu bem. O marido, não, capaz, você tá com bobagem na sua cabeça. Fica tranquila, amanhã é um novo dia. Não, gente, não dá para ser acumulativo. Não dá para ter privação de sono. Vocês entendem? Isso vai interferir de forma muito pontual. Memória, concentração, desempenho. É assim, a Carol está dizendo. E a Carol é mais jovem do que eu, com certeza absoluta. Tá? Porque eu já tenho, ó, quarentinha. Tá? E tudo muda com 40, tá? Com 30 não, mas com 40, minhas amigas, muda. Tá? Então, é muito importante o sono, muito. Da mesma forma que eu preciso comer, eu preciso dormir, tá? Mais Pessoal, alguma? então, se vocês não quiserem tirar nenhuma dúvida agora, tá? Não tem problema nenhum. De toda forma, quando vocês fizerem contato comigo, na apresentação tem os contatos da Bárbara. Vocês podem adicionar ela no Instagram, no WhatsApp também, ela é bem acessível. E aí vocês podem falar com ela individualmente. Então, só para nós encerrarmos aqui, não esqueçam, tá, de fazer contato comigo amanhã para poder fazer os certificados para vocês e para poder compartilhar as apresentações que foram feitas aqui pela Bárbara, tá? E aí, pessoal, se vocês quiserem, eu iria pedir para vocês abrirem a câmera, só quem quiser e puder, para nós fazermos aqui uma foto oficial e aí nós já encerramos. Beleza? No Mas cabelo. Como quem cabelo. quiser abrir a câmera, que eu sei que vocês já estão cansadas, algumas no celular. Aí, ó, eu sei, sempre tem. Sempre tem, né? Sempre Verdade. tem alguém que fala que Tá não. tudo bem, gente. Tudo bem. Tá de pijama. Ó, eu também tô de pijama. A parte de baixo já tem pijama. Ó, a parte de baixo. Já tem pijama. Meu filho já trouxe 2 vezes atrás de A mim. minha filha também estava sentada aqui até agora, Olha aí. falando, Você tá mãe. vendo? É a realidade, gente. A realidade é essa. Então vamos lá, só para fazer essa Vamos. foto, vou fazer. Agradeço a participação, a contribuição de vocês e só reforçando, tá? O nosso propósito enquanto Essencial Clinic é justamente trabalhar esse desenvolvimento de uma gestão executiva. E a gestão executiva, ela não se aplica somente aos negócios, mas também à nossa vida. Então, nós precisamos ter um CPF bem desenvolvido, uma vida bem desenvolvida, uma mentalidade bem desenvolvida, para ter saúde, para dar conta de todo o resto. Então, nós pensamos sim na gestão dos negócios, numa boa prestação de um serviço de saúde, pensamos na qualidade, temos técnicas, métodos, tecnologia, tudo isso para aproximar vocês destas melhorias
mas também temos essa preocupação com vocês. Então, é por isso que a Bárbara esteve aqui hoje, que nós estivemos aqui, para trazer essa reflexão para vocês, tá bem? Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima, tá? Beijo, beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até mais.